coisas são importantes. Mas como é que nós não poderíamos comentar aquilo que foi um dos eventos mais originais e mais impressionantes que ocorreram na história recente do Brasil, e foi a caminhada pela liberdade, a caminhada encabeçada pelo deputado Nicolas Ferreira, e que eu não hesito em dizer que abalou muitas coisas, abalou o domínio da mídia, abalou as estruturas oficiais, abalou muitas outras coisas. Mas eu não queria ficar só apenas aqui no comentário dos números de pessoas que foram impressionantes. Eu hoje estava vendo um pequeno vídeo do Nicolas comentando o que aconteceu nos dias da caminhada, e ele falava de ontem terem 100 mil pessoas ali, o que é impressionante, por causa das próprias circunstâncias em que se deu isso. Bom, mas eu gostaria também de comentar aqui um aspecto que é não ficar apenas nos números, não ficar apenas na realidade, digamos, midiática ou numérica ou não midiática, né? Porque a mídia tentou abafar tudo isso, mas ir a uma análise um pouco mais profunda do que aconteceu nessa caminhada toda. Eu também vi um vídeo que eu achei muito, muito bem feito, e até vi um comentário do Josias Teófilo, que é uma pessoa entendida nessas matérias, né? E ele fazia um elogio ao vídeo. E é como que uma recapitulação desse evento a partir do momento em que o Nicolas começa a andar sozinho. Primeiro ele está sozinho, depois aparecem umas pessoas, depois vão crescendo, depois aparecem outras, e vão sendo flashes de toda essa caminhada. Pô, essa caminhada podia ter sido de 5 quilômetros, ela podia ter sido de 10 quilômetros. Não, mas ela foi uma caminhada de dezenas e até centenas de quilômetros. E isso deu-lhe uma nota muito especial. Ou seja, não foi uma caminhada para fazer assim uma espécie de showzinho. Vamos fazer aqui uma caminhada de uns 10 quilômetros, chegamos a Brasília e pronto. Não. Foi algo... O Nicolas, o que é que ele fez? Ele veio da sua terra, que é Minas, ou seja, onde ele foi eleito, onde ele teve votações impressionantes. Mas ele, ali, não era apenas o deputado. Ele era o deputado, mas no sentido pleno da palavra, o representante daqueles que votaram nele, e o representante de muitas outras pessoas que não votaram nele, mas que veem na figura dele uma liderança, e uma liderança que está casada com tudo o que o Brasil tem vivido. Eu digo tudo que o Brasil tem vivido, é tudo. Nós estamos... há pessoas que esquecem, parecem esquecer, de que desde o momento em que Lula subiu a primeira vez ao poder, o Brasil entrou num turbilhão. Entrou num turbilhão, e eu pude acompanhar passo a passo, desde a primeira ascensão do Lula, posso dizer passo a passo, porque eu fazia até um trabalho junto com um colega meu, eu fazia um trabalho de
recensear todos, analisar, mas mais noticiar num relatório todos os fatos que iam ocorrendo no governo Lula. Lula tinha se apresentado como Lulinha Paz e Amor, o homem que tinha deixado de ser radical, e os fatos iam mostrando o contrário. Como ele, subindo ao poder, ele começou a lançar as máquinas de controle de tudo, máquinas que iam dar depois no mensalão e outras coisas mais. Mas, portanto, a partir daquele momento, o Brasil ia entrar numa verdadeira espiral. Numa espiral que chegou às grandes manifestações de rua contra a Dilma, contra o PT, contra a Dilma, não era só contra a Dilma, era contra o PT, manifestações em que quem ia às ruas e observava as pessoas via que era um Brasil que não era um Brasil da política, era um Brasil das profundidades, era um Brasil das pessoas que estavam querendo dar um basta a um rumo que o Brasil estava tomando e que eles não gostavam. Eu me lembro que naquela época se usava muito nas ruas um slogan: eu quero o meu Brasil de volta. Havia muitos cartazes que diziam isso. Talvez esse sentimento de querer resgatar o Brasil tivesse sido o sentimento que levou todas aquelas pessoas às ruas naquela época. Depois, eu estou só relembrando tudo isso para nós não nos esquecermos do que já passamos e do que o Brasil já passou nessa situação toda. Bom, depois veio a queda da Dilma, veio o governo do Temer e vieram as eleições que levaram Bolsonaro ao poder e que pareciam impossíveis. Tudo que foi feito, todas as promessas que foram feitas, e o Bolsonaro consegue vencer sem máquinas da propaganda, sem a mídia, e isso também foi uma reviravolta no Brasil, porque as pessoas que saíram às ruas e que comemoraram, por exemplo, a vitória do Bolsonaro, elas não eram... é claro que havia núcleos da política, havia núcleos de pessoas ligadas à política, mas o que se observava nas ruas era algo de profundamente espontâneo, verdadeiro, e que representava um Brasil que queria se resgatar a si mesmo. Bom, as coisas foram correndo, não vou agora aqui analisar. Houve muitas manifestações durante o governo do Bolsonaro, até que começam as perseguições brutais a essas pessoas, a todas essas pessoas porque quando nós vamos ver, por exemplo, a perseguição que se desata sobre uma Débora do Batom, quem é? Ela é uma pessoa comum, brasileiro comum, que é trucidada por essa máquina político-judicial que não conseguia dar a volta nessa verdadeira eu estou procurando uma palavra que não seja equívoca, mas nessa verdadeira ebulição que o Brasil tinha, que era uma ebulição boa. O que eu achei, e quem pôde ver, por exemplo, na última comemoração do 7 de setembro, era algo de inimaginável. Quando se vê, por exemplo, as fotografias hoje, quando se vê as fotografias daquele 7 de setembro de 22, era algo que ultrapassava qualquer capacidade de imaginação de uma manifestação
pública, um espaço gigantesco em Brasília, por exemplo, mas não foi só ali, foi também um espaço no Rio, foi também um espaço em outros lugares, e eram multidões que estavam nas ruas, e quem tinha contato com essas multidões percebia, essas pessoas são as pessoas que são realmente o Brasil, elas representam o Brasil, elas não são famosas, elas são comuns, e por isso elas não são midiáticas, elas não são pessoas que foram levadas por máquinas da propaganda. Não, elas foram pelo Brasil. Elas foram pelo Brasil. Eu me lembro que houve um jornalista que escreveu, e isso ainda nas manifestações anti-PT, ele escreveu uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é uma das observações mais sutis e mais precisas que eu já vi sobre todo esse movimento. As ruas, o Brasil, os brasileiros tomaram para si as cores do Brasil. Eles o fizeram com a camisa da seleção, mas era a maneira deles exprimirem, deles poderem exprimir que eram as cores do Brasil. Eles usaram a bandeira do Brasil, e isso, quantas vezes nós vimos as pessoas não só usando as bandeiras do Brasil, mas até se enrolando nas bandeiras do Brasil. E esse jornalista dizia o seguinte, esse povo pegou para si as cores da nação. E o poder ficou restringido ao vermelho, que não é a cor da nação, é a cor da esquerda, é a cor do comunismo, é a cor dos movimentos que agitam, que fazem, têm uma ideologia para submeter o país. Quando isso acontece, isso é uma medida que não foi escrita num papel, não foi uma decisão legal, foi um movimento da história. O Brasil autêntico foi para as ruas dessa maneira. E esse Brasil que foi para as ruas dessa maneira deu uma lição e tornou apreendeu para si o símbolo do Brasil. Alguém pode dizer, bom, mas isso aí não tem muita importância porque as pessoas apenas fizeram para levar a camisa da seleção. Não foi. Tanto não foi que se alguém que vai fazer um cômputo e vai fazer um estudo sobre esses anos vai ver as tentativas que o poder fez para deslegitimar esse símbolo e para tentar eles mesmos tentarem roubar esse símbolo e começarem a usar nas manifestações deles, o que deu totalmente errado, porque não pegou. E essa é uma das coisas que eu já vou dizer aqui, adiantando um pouco a análise que eu estou fazendo da caminhada pela liberdade, que é o seguinte, quando ontem, por exemplo, quando as pessoas estavam chegando, estavam andando, caminhando para o lugar que era o lugar do Cruzeiro, não é? Praça do Cruzeiro. Quando elas estavam caminhando, era um mar verde e amarelo. Eu pensei comigo mesmo, mais uma vez, essa vitória é do povo brasileiro, ou seja, esse é o Brasil. Não adianta querer fazer manobras, não adianta querer fazer manobras da propaganda, nada disso adianta, porque essa realidade foi conquistada pelos fatos, e não há é muito difícil
podem tentar, podem fazer manobras psicológicas, propagandísticas, etc., não conseguem tirar isso. Esse é um dos pontos. Eu estou falando disso e estou fazendo essa retrospectiva para nós percebermos o seguinte: depois desse verdadeiro triunfo que houve até com a própria eleição do Bolsonaro, o Brasil afundou numa espécie de escuridão, que foi a escuridão da perseguição. Uma perseguição de uma virulência, com invasões de casas pela Polícia Federal, com prisões, com pessoas que tiveram que fugir do país, com toda o que aconteceu e que cada vez vai ficando, vão aparecendo documentos que vão mostrando como o 8 de janeiro foi algo de fabricado para poder depois dar um script para a perseguição política, e nós a vimos nesse julgamento farsesco, que é uma farsa judicial feita a toque de caixa só para prender pessoas, e prender pessoas sem qualquer fundamento jurídico. E não sou eu que o digo. Quem o diz é, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fux. Ele mesmo fez um voto que todos nós ouvimos e que mostra que o Brasil está afundado nessa perseguição política em que não há mais lei, em que não há mais legalidade, ao arbítrio, à intimidação, ao medo. Bom, é claro que poderia aqui fazer mais e mais considerações, mas eu vou passar então para a caminhada pela liberdade. O próprio Nicolas, eu disse que hoje eu vi um vídeo dele, vi uma manifestação dele, que era uma espécie de resumo que ele fazia para as pessoas sobre o porquê que ele fez. E ele disse o seguinte, que ele se perguntava a si mesmo o que ele podia fazer, qual era o que se poderia fazer que fosse fora de uma manobra ou de uma medida habitual, o que ele poderia fazer? E veio a ideia fazer essa caminhada. Agora vejam o seguinte, essa caminhada tem algo, o caminhar. Vejam, a igreja tem as procissões, que é uma caminhada, são caminhadas. As peregrinações, eu começo logo por coisas espirituais para ver como na vida do homem isso tem um valor, e tem um valor espiritual. Então, nós vemos as peregrinações, as procissões, etc., elas pedem, ninguém vai fazer uma procissão parado, né? O homem andar, o homem ir de um ponto ao outro tem um sentido profundo. Tão profundo que, eu vou logo dar um exemplo divino aqui, tão profundo que o próprio Nosso Senhor, na paixão, ele não foi levado de um lado para o outro, não foi levado para o lugar da crucifixão, ele teve que fazer uma via sacra, ele teve que fazer um caminho em que ele foi carregando a cruz. E isso ficou como um símbolo. Bom, o povo eleito, ele atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, como nos conta a Escritura. São tudo movimentos de andar. Eu estou falando aqui do lado espiritual, mas nós também temos isso no lado humano e no lado até político. Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Mas é uma necessidade. Por exemplo, a famosa
descida de Fidel Castro sobre Havana, da Sierra Maestra, ela é uma movimentação. É claro que existe ali também algo de militar, mas é uma movimentação que vai culminar com um evento qualquer político. No caso concreto foi uma revolução, mas podia ser uma coisa pelo bem. Então, essa caminhada pela liberdade, ela tem essa nota do caminhar, tem essa nota. O Nicolas, depois com as pessoas que vão seguindo o Nicolas e vão se associando a ele, vejam que ele não fez assim, fez um anúncio espetacular. Não, ele começou a caminhar. E aí as pessoas foram se juntando a ele. Essa caminhada tem algo da caminhada que o Brasil também está fazendo. E essa caminhada é uma caminhada... para quê? É uma caminhada de quem está oprimido, de quem está machucado, de quem está esmagado, de quem está silenciado, mas que não aceita essa condição. E então quer manifestar-se de alguma maneira. E eu acho que esse é um dos pontos, não acho que seja até o mais importante, mas é um dos pontos mais relevantes, é que o Nicolas, ele conseguiu, e ele é uma pessoa que é evidente que ele é uma pessoa muito jovem, mas que tem um carisma pessoal. Tanto é que ele tem um contato muito forte com os jovens, mas não é só com os jovens, ele tem um carisma de se manifestar e de se comunicar com as pessoas. Bom, essa manifestação dele, essa caminhada dele, o que é que ela fez? Ela rasgou um certo véu que se tinha assentado sobre o Brasil, que fazia as pessoas ficarem indignadas, sem saber o que fazer e, ao mesmo tempo, intimidadas pela máquina repressiva. Então, a expressão Acorda Brasil foi muito interessante. Talvez as pessoas não estivessem dormindo propriamente um sono o sono de uma pessoa que não liga para as coisas, mas elas estavam dormindo talvez o sono daquilo que se pode chamar o sono da intimidação, o sono do receio, um sono, um silêncio que vinha de não concordar com nada do que está acontecendo no Brasil. Até aqui o nosso Ricardo Reis, que é jornalista, ele até cobriu a caminhada, cobriu outros eventos do 7 de setembro, ele até está falando aqui assim de uma questão que está aí irrompendo nas notícias, que é o envolvimento até de militares na questão do Banco Master. Ainda não vi isso, mas o Banco Master, por exemplo, é um caso escandaloso. Todas as coisas que estão acontecendo no Supremo, isso tudo leva as pessoas para baixo, leva as pessoas a como que ficarem adormecidas. E o Nicolas vai e rasga isso. E eu creio que foi ali na chegada à cidade de Cristalina, creio eu, acho que não estou enganado, a mim me chamou muita atenção, porque eu já tinha ouvido depoimentos de pessoas que estavam ali na caminhada
pela liberdade do Nicolas, e essas pessoas diziam o seguinte, que elas mesmas estavam impressionadas com o Brasil que elas estavam encontrando no caminho. Eram pessoas que vinham, queriam ajudar, queriam dar alguma coisa, queriam dar uma assistência, que ofereciam um lugar para comer ou ofereciam um lugar para dormir, que se queriam manifestar durante algum tempo ali assim, junto àqueles que estavam andando. E na cidade cristalina há uma espécie de recepção, assim, triunfante e não organizada das pessoas que estavam ali à espera dessa caminhada que estava chegando. Ora, isso, eu achei, quando eu vi aquilo, pensei comigo, está quebrado algo do silêncio que tinha sido baixado sobre o país. Está quebrado isso. E as pessoas voltaram com todo o ânimo à rua e voltaram a dizer o seguinte, nós não saímos daqui, nós somos os mesmos, nós estamos ganhando novo ânimo e ninguém nos destruiu. Nós estávamos, vamos usar a palavra adormecidos, para usar a palavra, mas essa caminhada está nos despertando de novo. E eu acho que o nosso Ricardo Reis ele está dando mais um depoimento aqui. Na caminhada havia distribuição de frutas, água, em Valparaíso de Goiás até Açaí, tudo de graça para os caminhantes. Então vejam, isso, muito bem, aqui tem uma pessoa que diz, é o sono da opressão. Exatamente, perfeitamente, eu acho que essa é uma expressão perfeita, sono da opressão. Bom, nós vimos tudo isso e vimos que isso ia crescendo e que as pessoas estavam necessitando um momento para se manifestarem. E muitas começam a ir para Brasília para acolher a chegada do Nicolas e todos aqueles que estavam com ele. E eu daqui a pouquinho vou passar aqui sim umas... Bom, haveria tantas e tantas imagens para passar que eu já não sei, não haveria como escolher e nós ficaríamos aqui a noite inteira, ou a tarde inteira, ou a noite inteira, enfim, passando esses vídeos. Mas eu queria também dizer outra coisa. Eu, como descendente daqueles que conquistaram os mares, a bem dizer, que estiveram em todas as partes do mundo, que estiveram na Índia, que estiveram na África, que estiveram no Brasil, que foram em pequenas cascas de nós, atravessando os oceanos. Ninguém atravessa o oceano assim, na mansidão. Eram tempestades, eram ameaças, eram dificuldades, eram naufrágios, tudo isso. E essa nota, que já tinha havido ao longo do caminho, mas essa nota que houve ali de uma chuva torrencial sobre as pessoas, de algo que normalmente afastaria as pessoas e faria as pessoas desistirem, mas que não levou as pessoas a desistirem e que as pessoas enfrentaram de ânimo forte, que as pessoas enfrentaram de ânimo valente. Isso tudo tinha a ver com a situação do país. Nós também estamos enfrentando tempestades e chuvas, mas as pessoas não arredaram. E eu digo uma coisa, eu sou muito sensível, gosto muito de imagens, fotografias, acho que a fotografia é uma arte, quando bem feita é uma arte, e houve fotografias que não eram artísticas do ponto de vista da fotografia, mas eram emocionantes do ponto de vista da realidade. Pessoas caminhando, pessoas de várias idades, jovens, velhos, todas as idades,
e sob aquela chuva torrencial. E no meio daquela chuva torrencial, pessoas de verde e amarelo caminhando. Isso foi um símbolo muito forte. Foi um símbolo tremendamente forte. E outra coisa, eu volto a repetir, eu pessoalmente sou uma pessoa que gosto muito de analisar as pessoas e ver as pessoas, conversar com as pessoas quando, infelizmente, eu não estava presente, mas conversar com as pessoas quando é possível. E ver ali, observar o seguinte, essas pessoas são do profundo do Brasil, são todas as classes sociais, não há uma só uma classe social, não, é o Brasil irmanado, como quem diz o seguinte, nós somos os donos verdadeiros desse país. Nós somos aqueles que estamos afinados com o destino desse país. E esse destino é um destino providencial. Houve tentativa de repressão, houve tentativa de ameaças de prisão. Isso levou que as pessoas fossem para a Praça do Cruzeiro. Eu não sou capaz de repetir agora, porque eu não ouvi, mas sei que o Laudelino deu uma aula aí em algum canal onde ele falou, e creio que ele vai dar uma entrevista para o PH Vox, e tenho certeza que o Paulo Henrique vai perguntar sobre isso. O Laudelino, ele deu uma verdadeira aula sobre o que é aquela Praça do Cruzeiro, qual é o simbolismo, e que tem a ver com a terra de Santa Cruz. Então, vejam, será que foi por acaso que as circunstâncias levaram a que se fosse terminar aquela caminhada, fosse terminar exatamente na Praça do Cruzeiro? Creio que não. Eu não creio nisso. Isso é o que eu chamo propriamente a providência. São as circunstâncias que parecem, às vezes, adversas que levaram a isso. Eu acho que como viram, eu não fiz um comentário muito político sobre isso, porque aqui o William Jacobs está dizendo que foi no canal do Marcelo Andrade que o Laudelino fez essa exposição. Então, digamos, para usar o número que o Nicolas repetiu de 100 mil pessoas, quando se vê aquelas imagens aéreas, aquela aglomeração de pessoas de partes diferentes do Brasil que estavam ali, aquilo é emocionante e era um momento que está marcado na história do Brasil. Eu ainda não falei do lado político de propósito. Vou falar um pouquinho mais à frente, porque, por exemplo, hoje, ao contrário do que muita gente, eu já vi comentários, porque tem sempre gente disposta a fazer futrica e a desvirtuar as coisas. Mas hoje o Nicolas foi claríssimo na entrevista que ele deu ao Pânico, quando ele disse que o candidato dele é o Flávio Bolsonaro, que esse foi o homem indicado pelo Bolsonaro. Não se esqueçam que o Nicolas foi uma das últimas pessoas que esteve com o Bolsonaro, conversando com o Bolsonaro, até foi lá que ele disse, depois de estar com o Bolsonaro, que ele tinha desistido de ser candidato a governador de Minas, ao governo de Minas, porque, pelo que ele conversou com o próprio Bolsonaro. Bom, então, ele vai e também trata disso, também deixou claro esse movimento. Mas eu digo-lhes o seguinte, apesar de ser de uma importância transcendente para o futuro político do Brasil, eu quis chamar mais atenção aqui
desse lado que eu chamaria psicológico, político, histórico do Brasil, e que tem a ver com a própria nação, e que tem a ver com a própria identidade do Brasil diante de si mesmo. Essas pessoas, intuitivamente, ou não tão intuitivamente, outros, mas muito intuitivamente, eles sabem, eles querem ser esse Brasil, um Brasil que seja digno, um Brasil que seja uma potência, não para esmagar os outros, mas para se afirmar como uma potência cristã. Um Brasil que seja, que possa luzir aos olhos do mundo, não pelas falcatruas e não pelas malandragens, não pelos golpes, não pelas perseguições, mas que seja um país que realmente reflita no seu presente o Cruzeiro do Sul que está nos seus céus. Então, eu estou frisando muito esse ponto, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Então, vou pedir ao Santos que faça o seguinte, se pudesse primeiro passar o vídeo, que é o vídeo da chuva, onde as pessoas estão ali, assim, onde o Nicolas aparece com aquela capa de chuva, e se pudesse colocar esse vídeo, por favor. Bom, esse vídeo já diz tudo, né? As pessoas, ele conclamando as pessoas e gritando: acorda Brasil, acorda Brasil. E vejo aquela chuva torrencial, não é uma chuvinha, é uma chuva torrencial, e as pessoas parece que elas estão imersas no meio da tempestade, mas elas não arredam pé. Isso diz muito de tudo o que aconteceu. Agora tem um outro vídeo que eu queria passar também, que é o Nicolas dizendo algumas palavras de ordem que queria também passar aqui. Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Liberdade! Já! Resistir! Jamais! Resistir! Jamais! Resistir! Jamais! Resistir! Jamais! Brasil! Bom, eu acho que isso é uma espécie de complemento, não é? E eu diria o seguinte, que aqui se vê também, nessas imagens se vê que não há uma espécie de organização de uma coisa que foi planejada de uma maneira ou de outra, e isso traz uma força muito e muito grande. Bom, eu também não quero me estender demais nessa exposição que eu estou fazendo sobre a caminhada pela liberdade, mas eu queria agora também falar, porque não é possível não falar, do tal raio que caiu. Eu vi hoje duas pessoas que estavam perto do raio, que só se deram conta bem do que é que tinha acontecido depois. Mas vejam o seguinte, eu achei impressionante, porque eu estava acompanhando e, de repente, veio a notícia que tinha caído um raio. E aí, os meios de comunicação começaram a espalhar. Raios caíram no meio da tempestade. Eu disse assim, mas espera aí, mas o Nicolas está fazendo uma caminhada há vários dias, está juntando gente, está dirigindo palavras, que ele dirigia palavras todos os dias, e essa gente da imprensa não falou nada, ou não falou quase nada. Agora, de repente, cai um raio e eles
aparecem não sei de que bueiros e isso fez com que a mídia aparecesse. Se alguém se desse ao trabalho, eu sempre digo isso, nós estamos em cima de um torvelinho, não temos tempo de fazer todos esses estudos e todas essas análises, mas alguém que fosse um historiador contemporâneo, pegaria todas as notícias e faria um relato do dia de ontem, só do dia de ontem, ou de toda a caminhada do Nicolas, e nós veríamos que, de repente, aparece um raio numa coisa que ninguém sabe o que é, porque a mídia não falava disso. Quer dizer, nós sabíamos o que era, mas eles não noticiavam. E então começam considerações. Eu vi um da Globo... Bom, sinceramente, eu quando vi o da Globo falar, parecia propriamente um fariseu. Não, é preciso... aquele ar de professor, não é? Aquele ar de quase profeta, era preciso ter cuidado, porque havia muita chuva, e o Nicolas devia ter acabado com o movimento, claro que devia ter acabado com o movimento, era o que vocês queriam, era que acabasse o movimento, porque era um perigo e tal. Bom, o que é que, graças a Deus, e contra todas as esperanças dessa esquerda e dessa militância midiática, o que é que nós vimos ali? Vimos que houve uma preocupação, é claro, caiu um raio, até nós temos aqui assim, outra vez o nosso Ricardo Reis dizendo que infelizmente até o equipamento dele acabou queimando por causa da chuva, etc., mas ele conta que uma parte do equipamento de som queimou-se com aquele raio. Portanto, foi uma coisa trágica, uma coisa... Mas, graças a Deus, ninguém morreu e ninguém ficou inválido, nem nada disso. Mas o Nicolas, com essa capacidade de liderança que ele tem, o que é que ele fez? Ele foi ao hospital ver o que é que tinha acontecido com as pessoas, foi se preocupar com as pessoas que tinham estado ali naquela praça por causa da convocatória que ele tinha feito. O Acorda Brasil tinha chegado ali e as pessoas estavam ali. Eu queria passar aqui também um pequeno vídeo do Nicolas, já dentro do hospital, respondendo à imprensa, e é muito interessante o que ele vai dizer. 27 vítimas, eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele me disse que 2 foram em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fui muito bem recepcionado aqui com carinho, fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. O segundo ponto é que é muito interessante, porque eu não vi muitos de vocês na caminhada, né, durante 7 dias. Aí agora, quando acontece, né, aí um incidente natural, aí esses aparecem. Para ser muito honesto, tirando o SBT que esteve, tirando o Metrópolis também que esteve, os outros demais, lamento, isso aí é para vocês. Agora, é muito previsível, né, o que essa parte da mídia faz, porque no fim das contas é querer tentar destruir, manchar a imagem de um movimento que foi, sendo sincero, para mim foi muito bonito. Muitos querem reduzir a narrativa, dizendo que a marcha era para uma pessoa somente, ou que a caminhada era só para isso, sendo que, olha, o objetivo foi conquistado, as pessoas estão acordadas, e eu espero que elas tenham acordadas também exatamente para esse tipo de narrativa,
é para tentar, sabe, desgastar a nossa imagem, já que eles não conseguem, né, achar um contrato meu ali com o Banco Master, já que eles não conseguem achar dinheiro na minha cueca, já que eles não conseguem, né, achar uma mesadinha, né, como o filho do Lula recebe, aí precisa fazer o quê? Né? Precisa inventar narrativas. Graças a Deus, né, o povo brasileiro hoje deu um recado muito claro, estou muito feliz por hoje, findamos com um saldo muito bom de que o Brasil acordou. Muito obrigado, pessoal. Bem, como eu disse antes, e vou terminar com isso, antes de ler aqui assim os superchats, houve também um lado político, evidentemente. Houve muitos políticos que aderiram ali, ficaram ao lado do Nicolas, e isso é extremamente importante. E, por exemplo, ali, agora que nós estávamos vendo esse vídeo, está ali o André Fernandes, outro jovem também, com muita presença nas lides políticas do Brasil, mas muitos políticos aderiram à marcha, estiveram ali presentes. Então, esse é um lado importante, mas eu não quis começar por aí, porque eu acho que reduzir essa caminhada pela liberdade apenas a isso seria tirar todo o outro lado que eu acho mais profundo e mais importante. Bom, e há um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que foi a presença, primeiro, do Carlos Bolsonaro ali, cujas imagens todo mundo viu. Ele esteve com o Nicolas, manifestou toda a adesão àquela marcha, porque, inclusive, uma das finalidades era protestar contra a prisão brutal do Bolsonaro e também dos outros que estão presos injustamente, ou que estão com medidas restritivas, ou que foram expulsos do país, enfim, tudo isso. Bom, e também o próprio Flávio Bolsonaro, que está fora do país em ações políticas de importância, por exemplo, agora em Israel, ele também se comunicou e também falou com o Nicolas e manifestou nas suas redes o apoio a toda essa caminhada. Houve também um vídeo do próprio governador Tarcísio, com um vídeo até com muitas imagens da caminhada, com elogio ao próprio Nicolas pela ação que ele estava fazendo e dizendo que o Brasil não pode mais continuar no caminho que ele está trilhando. E, assim, eu vejo que esse lado também foi importante, ou seja, fazer uma unidade e tentar desfazer querelas maiores ou menores que podem levar a perder o objetivo que nós temos, que é libertar o Brasil desse grupo de gente que não o representa e que o está esmagando sob seus, como disse aí o Nicolas, contratos do Banco Master, mesadas para esse e para aquele, roubo dos aposentados, tudo isso. O Brasil não precisa mais disso. Não precisa, nunca precisou, nunca quis, mas isso lhe foi imposto.